Queridos irmãos, queridas irmãs, o Salmo 95, que a liturgia da missa de hoje nos propõe, tinha como refrão a afirmação de que o Senhor vem julgar a terra. E de fato, essa afirmação, essa aclamação que o Salmo nos propunha como resposta, é uma verdade da nossa fé. Nós cremos que um dia o Senhor há de vir para julgar os vivos e os mortos. De fato, professamos isso no nosso credo. Isso é o que os primeiros cristãos, seguindo a tradição de seus antepassados judeus, chamavam do dia do Senhor. O dia em que o Senhor se manifestaria em sua glória e o mundo presente passaria dando lugar a esse mundo renovado. Aquilo que o livro do Apocalipse vai chamar de novo céu e nova terra. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, a pergunta que sempre pairou nas comunidades cristãs, já desde a época dos apóstolos, é: e quando isso terá lugar? Quando será o final dos tempos? E a verdade é que desde os primórdios do cristianismo não faltaram pessoas que afirmassem que o dia do Senhor, a volta gloriosa de Jesus Cristo, estava logo ali, estava por acontecer, era algo imediato, com todas as consequências que uma afirmação do gênero tem. Porque pensemos aqui, eu e você agora, com muita sinceridade. Se nós tivéssemos certeza de que Jesus voltaria gloriosamente amanhã, o que nós faríamos agora, nesse instante, com a nossa vida? Certamente repensaríamos muitas coisas. Certamente nós relativizaríamos muitíssimas mais coisas. Como, por exemplo, as nossas posses, como, por exemplo, os valores que nós temos como algo que é importante, tudo mudaria. E, infelizmente, e essa é a verdade, não faltaram, desde o início do cristianismo, pessoas, algumas talvez por ingenuidade, outras com malícia, que ao afirmar que Jesus estava voltando, causaram como que nas pessoas pavor, causaram também uma certa ansiedade, que causaram rebuliço, em definitiva, nas comunidades. Não digamos, aliás, ao longo da história, e basta estudar um pouquinho para ver que realmente é assim, tantos que fundaram grupos, seitas, comunidades que se autoproclamavam como a verdadeira Igreja de Cristo, justamente baseando-se numa revelação de que o final dos tempos estava próximo. Podemos ver que várias seitas têm assim a sua origem. E diante disso, queridos irmãos, queridas irmãs, o que escutamos na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo, da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é um dos escritos mais antigos do Novo Testamento, é importantíssimo. Porque uma das motivações pela qual São Paulo escreve essa carta é justamente a de trazer um pouco de tranquilidade à comunidade de Tessalônica, que era uma comunidade que estava como que agitada por alguns que estavam dizendo que Jesus estava na iminência por voltar glorioso e o fim dos tempos ia chegar. Então tinha gente que não estava mais trabalhando, tinha gente que estava desesperada, enfim. E São Paulo coloca aqui as coisas no seu lugar. Primeiramente diz, olha, não se deixem abalar por essas histórias. No fundo, o que São Paulo estava querendo dizer é o seguinte: ninguém sabe quando o Senhor vai voltar. Ele não quis revelar isso. E não quis revelar por uma razão muito simples, para que nós sempre estivéssemos em toda a história, ao longo
do cristianismo que iria se estender pelos séculos, que todos estivéssemos sempre em alerta, que todas as gerações estivessem sempre com aquela consciência de que o Senhor pode voltar sim a qualquer momento e, portanto, é necessário que estejamos sempre preparados. Pensemos aquilo que Jesus falou sobre o dono da casa, se sabe que vai vir um ladrão, que ele se prepara. Portanto, como nós nunca sabemos quando virá o ladrão, que é uma imagem que Jesus usava para dizer quando chegar o momento do juízo final, devemos sempre estar preparados. Porém, o mais interessante, e aqui são dois pontos que convém ressaltar, né? Por um lado, São Paulo diz, olha, não devemos ficar apavorados. A ideia da volta do Senhor não deve ser algo que nos enche de medo, mas ao contrário, porque é algo que, longe de ser terrificante, longe de ser algo que nos causa medo, é algo que deve nos encher de esperança, de desejo, porque, e assim diz São Paulo, que é o momento em que nós seremos glorificados. Diz São Paulo no versículo 14 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Deus vos chamou para que por meio do nosso Evangelho alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que Paulo exorta que não se tenha esse pavor diante da fé que nos ensina que Jesus vai voltar, ao mesmo tempo, São Paulo diz o seguinte, permanecei firmes naquilo que vocês aprenderam. Como? Através do que foi escrito, das cartas e do que foi falado, o que foi dito por vós e por escrito. Isso é interessante porque aqui está o fundamento de algo que para nós católicos é muito importante. E é o fato de que a revelação, ou seja, aquilo que Deus quis que fosse transmitido até nós através dos seus emissários, no caso do Novo Testamento, dos apóstolos que Jesus enviou, que essas verdades nos chegaram através do que foi escrito, que no caso é o Novo Testamento, mas também aquilo que foi anunciado por vós e que foi sendo transmitido ao longo dos séculos, que é a tradição da Igreja. Por isso que nós católicos não fazemos uma leitura ingênua e literalista da Bíblia. Porque temos também um critério de interpretação que é todo esse conhecimento que vai desde a origem dos apóstolos, e não é que isso esteja aí solto, porque é óbvio que há documentos que vão registrar isso, mas que nos dão constância daquilo que não foi colocado no Novo Testamento por escrito, mas que foi transmitido por essa tradição que chega até os dias de hoje. Isso é muito importante. Mas, porém, por outro lado, quando São Paulo fala dessa necessidade de permanecer firmes, talvez, olhando para o Evangelho de hoje, podemos também encontrar algo de muito importante. Quando Jesus, no capítulo 23 do Evangelho segundo São Mateus, faz essa crítica tão dura aos fariseus que se preocupavam mais com o formalismo do cumprimento de normas do que com aquilo que era mais essencial na relação com Deus. E Jesus especifica a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aqui é algo para a gente refletir. Se por um lado nós não devemos ficar espantados, temerosos, apavorados com a possibilidade da vinda de Jesus do final dos tempos, porque afinal vai ser a glorificação da nossa vida, por outro lado, essa espera alerta deve nos fazer ficar firmes na fé, de vivenciar com intensidade a nossa fé, porém, tendo sempre o cuidado de não cair no formalismo, de não cair nas aparências. E aqui pode ser tanto aquele que está sempre cumprindo uma série de normas, ou aquele que crê que basta estar louvando o Senhor o dia inteiro, cantando, rezando, orando. Não. Isso se faz. Se louva o Senhor, se ora, se cumprem as normas. Porém, isso ao lado da vivência, da misericórdia, da justiça,
da experiência da fidelidade. Fidelidade que, em primeiro lugar, é a fidelidade de Deus no seu amor para mim e para você. Assim, queridos irmãos, que nós façamos a pergunta: mas eu cuido da justiça? Eu cuido de ser misericordioso com os demais? Ou será que sim, fico louvando o Senhor em grupos de oração, que fico preocupado em pagar o dízimo e cumprir com uma série de normas, mas que depois desprezo o meu irmão necessitado, mas depois ignoro o clamor daquele que está sofrendo? Faço uma coisa e também a outra, e encontro esse equilíbrio, e assim não vou temer a vinda do Senhor, mas pelo contrário, estarei sempre pronto para acolhê-lo de braços abertos, para que ele então possa me levar finalmente para a glória que nos tem prometido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.